Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nessa quinta-feira. Vamos falar de mercado, direto da FEMAGRE aqui, porque Nova York subiu de novo e vamos ver o que movimentou o dia de hoje. Quem vai conversar comigo é o Luiz Fernando da Cochipé, que já está aqui. Tivemos um dia de boas altas até, né, Luiz? A gente conversou aí durante o dia, o mercado estava avançando, mas o que aconteceu, afinal de contas? Olá, Virgínia. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês e com os cafeicultores e os nossos cooperados, principalmente. Então, hoje foi um dia de bastante volatilidade nos preços, né? As cotações futuras já iniciaram o dia movimentando e puxando uma alta. Chegaram a trabalhar até com uma alta um pouco maior do que no ajuste final, ajustando com 330 pontos de alta no vencimento para maio. O que é bom, né? Porque nós estamos em plena feira e aí dá mais oportunidade para os nossos associados estar participando um pouco mais do mercado e aproveitando essas oportunidades, olhando sempre não só os preços dos cafés, mas as paridades que a gente tem oferecido para eles. Aparentemente o mercado vem respeitando o intervalo de preço, entre 180 ali na base de baixo, 190 acima, né? E ele vem surfando ali nesse intervalo. Às vezes tenta romper essa resistência e logo recupera, vai no suporte também e tenta romper e não consegue, recupera. Então tem trabalhado e movimentado dentro desse intervalo de 1,80 a 1,90. E o que tem sustentado esses preços e esse intervalo, Luciano? Porque estou te perguntando, porque pelo que eu entendi, continua sendo um bom momento para o produtor, né? Então, é o que a gente tem falado. De manhã a gente teve a oportunidade de conversar bastante com vocês, inclusive. O produtor ele tem que olhar as condições que ele está tendo, não só com a feira, mas a possibilidade que ele tem de estar fixando uma parte do seu custo. Se está com uma margem, dando margem, é uma das únicas maneiras que ele tem, tanto de se proteger com parte do seu custo, garantindo margem, e também essas operações que ele tem feito agora, mais recentemente, em volumes um pouco melhores de futuros, traz para ele uma segurança futura no sentido de não forçar e não gerar pressão no mercado nos momentos que o mercado está ruim. Então ele faz uma posição, ele sustenta os preços. Nós já temos um percentual importante comercializado da safra corrente, que é a safra 23, e agora ele tem começado a olhar mais para a safra 24, fazendo algumas operações de trava, aproveitando e fortalecendo ainda mais o mercado. Então eu acho que é um conjunto de fatores. Eu colocaria outros fatores também, mas o produtor ele tem conseguido trazer o mercado nesses níveis, inclusive até do final do ano passado para cá, os preços até melhoraram um pouco por conta dessa postura. Quando os preços estão favoráveis, ele vem, faz uma posição, participa. Quando os preços ficam ruins, ele sai do mercado. Então isso fortalece tanto os preços quanto ele também nos momentos de oferta que possa haver uma pressão futura e ele não oferecer café nesses momentos de pressão futura. Quando você fala em um bom volume de safra comercializada, aí eu acredito que a 23 o produtor estava vendendo mais no físico, mas e quando a gente fala 24, o produtor já está fixando? Agora, desde a Feira do Cerrado, onde a gente também teve a oportunidade de conversar, a gente percebe que o movimento de fixação futura, com a proximidade da safra e como ele tem condições de olhar e fazer uma estimativa de colheita um pouco melhor, ele já comercializou bastante da safra passada e começa a fazer a comercialização da safra futura. É menor do que a média histórica dos últimos anos? Pode até que seja menor do que a média comercializada dos últimos anos, mas ele está começando a fazer esse volume crescer. Se a gente comparar esse mesmo período com o ano passado, nós estamos com o mesmo percentual comercializado dos nossos cooperados. Há poucos meses atrás esse volume era muito pequeno, porque ele estava comercializando apenas o café físico realmente, e agora ele começa a fazer as fixações e as comercializações futuras, o que nós já falamos que é positivo. Então ele começa a ter um olhar mais para a safra de 2024 a nível de comercialização. Quais são os fatores que poderiam pressionar esse mercado daqui para frente, Luiz? A dinâmica do mercado está diferente, né? A gente tem visto isso desde 2022, com o aumento das taxas de juros, a perda do carrego nos futuros do café, a diminuição dos estoques nos destinos. Isso tudo mudou muito o modelo de comercialização. Aquelas vendas alongadas que normalmente a gente fazia, elas não existem. A cobertura da indústria internacional está muito curta.
por tudo isso que a gente falou. Não é viável manter um estoque alto com um custo muito alto. Então as negociações elas estão ocorrendo muito a curto prazo. E aí o produtor precisa ter estratégia na sua comercialização justamente para que a oferta não seja muito grande num determinado momento e a gente consiga diluir assim a oferta. Por isso que a gente está falando dessas operações de futuros, porque elas conseguem diluindo a oferta e a gente não ofertar tanto café num momento onde o mercado não tem toda essa demanda. A gente sabe que o mercado precisa, o consumidor depende da produção brasileira, os nossos concorrentes estão enfrentando problemas na produção, principalmente produção de arábica, e o Brasil é, sim, hoje visto como uma grande possibilidade de suprir essa demanda mundial. Nós precisamos produzir café. O que cabe a nós agora é, se existe a demanda e se nós estamos produzindo, em 2023 tivemos uma safra um pouquinho melhor, 2024 devemos ter uma safra boa. Não é uma super safra, de jeito nenhum, mas uma safra boa, a gente precisa ter estratégia na comercialização para não oferecer um volume muito grande de café e trazer pressão para os preços. E você falou um negócio muito interessante hoje mais cedo na coletiva, é que os estoques estão mais baixos do que a gente vem observando, né? Você teve essa visão quando você foi lá para fora, é isso mesmo? A gente já tinha uma percepção de estoques mais baixos nos destinos, por conta do que eu acabei de falar aqui, dos juros e do carrego, né, da perda do carrego. E nós tivemos recentemente no evento, eu estive representando a cooperativa no evento, e o que a gente pôde perceber é que ele está mais baixo ainda do que a gente estava imaginando. Então a cobertura da indústria, ela está realmente muito apertada, nós temos problemas logísticos, a outra espécie do café que foi muito demandada agora recentemente, que é o Robusta, o Conilon aqui no Brasil, também está enfrentando problemas para suprir a indústria internacional. A gente tem visto muitas indústrias voltando a olhar para os arábicas, porque estão com dificuldade de receber cafés comprados de origens como, por exemplo, o próprio Vietnã, que está enfrentando problemas logísticos, que a gente tem dificuldade com a logística e aí perde prazo e fica mais caro para chegar na indústria. Mas a gente também, isso pode ser uma oportunidade para o Brasil, mas a gente também eu não sei se a gente vai ter condições de suprir isso rapidamente. Então eu acho que a indústria pode ter um problema com cobertura a curto prazo e isso vai trazer volatilidade para os preços. Com certeza a gente vai ter movimentações aí nos próximos dias e meses, até a entrada da safra nova, até a gente conseguir ter mais volumes para oferecer para o mercado. Mas enquanto isso, eu acho que a gente vai ter volatilidade por conta disso tudo. Eu estava comentando com vocês, saiu uma notícia essa semana que nós estamos indo para o terceiro ano de safra consecutiva, de safra melhor do que a safra anterior. Mas a gente tem que olhar e analisar isso como um todo. Nós tivemos uma safra 2021 muito ruim, a safra 2022 também ruim, estou falando até do arábica mesmo, né? 23 que foi um pouquinho melhor, 24 tem um potencial de ser um pouco melhor, mas são números, expectativas da safra da colheita para 2024, mas não tem nada que a gente possa falar que tem excedentes. Mesmo o consumo estagnado, não crescente em alguns blocos importantes, a produção de café também a nível mundial, ela não tem aumentado. É o Brasil que realmente está saltando aos olhos da indústria como um principal fornecedor de café para suportar toda essa demanda. É um futuro, então, de possibilidades, mas de desafios também. Sim, como sempre, as cotações elas vão vir em algum momento, mas o produtor, diferentemente do que a gente sempre ouviu que o produtor vende café na baixa, tem acontecido exatamente o contrário. Hoje quem tem dominado o mercado de café são os cafeicultores que têm aproveitado as oportunidades. A gente insiste muito nisso porque isso traz força para o mercado. A gente perdeu aquele ciclo muito acentuado de safras mais altas e safras mais baixas, e isso é bom, no meu ponto de vista, eu entendo como sendo positivo, porque a gente tem boas safras todo ano, mas não tem um ciclo muito acentuado. Então a gente consegue dimensionar melhor a nossa produção, dimensionar melhor até o que a gente pode estar oferecendo aí pela frente, e isso aí tudo são fatores que,
quando a gente junta como um todo, e mais essa postura do produtor e todas essas questões que eu falei com problemas logísticos, taxas de juros, a indústria muito descoberta, podem trazer sim uma certa resistência para os preços. Se Nova York cair, eu imagino que de repente os diferenciais vão mudar bastante e os preços em reais pagos ao produtor, se ele realmente continuar com essa postura, eu acho que ele vai conseguir sustentar. Obrigada, Luiz Fernando. Então, hoje, nossa análise e fechamento do mercado com o Luiz Fernando. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o Sol de ex-companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.